Bem, hoje então a gente vai ver a parte de inferência estatística, tá? Bom, só lembrando então que esse material, né, é uma adaptação da professora Sabrina e da professora Simone, né? E que as referências então elas estão lá no final, tá? Deixa eu só aqui. Bom, então, seguindo ainda, então a gente vai ver hoje sobre a parte, né? Então a gente vai ver a inferência estatística, né? Então nós vimos que a estatística é dividida em duas grandes partes, né? Que é a parte então da estatística descritiva e a estatística inferencial, né? Então a estatística descritiva ela visa apenas descrever um conjunto de dados e a estatística inferencial é quando a gente quer tirar conclusões para o todo utilizando amostras, né? Bem, então, digamos que eu tenho a seguinte situação. Então, lembrando ainda lá da parte da distribuições de probabilidade, tá? Só para a gente relembrar, então. Mas né, a parte toda de estudar os modelos, né, das distribuições normais que nós vimos. Então, ó, o diretor de pessoal de uma empresa foi incumbido da tarefa de desenvolver um perfil dos 2.500 gerentes da empresa. Bom, dentre os parâmetros, então, de interesse está o salário médio anual desses gerentes. Então, ele quer estudar o todo, né? No caso, o total. Então, a média, quando eu estudo todos os meus 2.500 gerentes, eu teria quem? A média populacional, que nós representamos por Mi, né? Bom, digamos que ele não tenha como estudar todos os 2.500 gerentes. Então, para isso, selecionou uma amostra. Bom, ele escolheu 30, digamos que foi 30. E, né, calculando, digamos, a média dos salários desses 30, por exemplo, pode ser que a média tenha dado, então, em torno de 30.500. Bom, aí vem a pergunta. Lembrando que eu estou utilizando esse valor, né, da minha amostra, que é 30, não dos 2.500 gerentes. Então, por isso que é o X barra média amostral aqui. Então, aí vem a pergunta. Essa estimativa é boa ou ruim? Né? Bom, claramente, então a gente não tem como saber, pois não conhecemos o valor real, a gente não conhece os 2.500 gerentes, né, da minha população. Mas a gente tem como ver se as chances, né, ou tentar analisar esse estimador para ver se esse estimador é bom. No caso, o estimador é a média que está estimando, né, esse valor da minha amostra. Então, não tenho exatamente como saber, né, mas eu tenho como saber se esse estimador é bom ou não, tá? E como que a gente faz isso? Então, a gente estuda justamente distribuições das médias ou a distribuição de probabilidade. O que se faz? Qual é a ideia, então? Digamos que, se eu pegar uma nova amostra, tá? Se eu pegasse uma outra amostra de 30 elementos desses mesmos 2.500 gerentes, né? Isso não quer dizer que esses 30, né, gerariam a mesma média. Por quê? Porque pode ser que um dos elementos da minha amostra já seja diferente, né, de um desses 30 seja diferente daqueles outros 30 e já vai me gerar uma média diferente, né? Então, por exemplo, aqui essa outra amostra de 30 elementos desses gerentes gerou uma média salarial de R$ 31.482, tá? Bem, então o que a gente observa? Que se eu pegasse uma combinação dessas 30 amostras, né? Pegasse uma combinação desses 2.500 gerentes e fizesse toda uma combinação de 30, né? Só para conhecer amostras de tamanho 30, a gente pode estudar a distribuição das amostras, no caso, distribuição de probabilidade amostral, né? Distribuição amostral de probabilidade, que eles chamam, tá? Então, se estuda isso. Então, de acordo, então, com todos os possíveis valores de uma amostra de tamanho N, se estuda a distribuição amostral das médias, né? E aí se analisa se ele é um não bom estimador, tá? Como a gente não tem tempo aqui, enfim, né? Não é objetivo nesse momento, é mais aplicado, mas essa é a ideia. Então, se estuda todas as combinações de amostras de tamanho N, tá? Média, variância e desvio padrão, tá? E aí eles chegam lá na distribuição de probabilidades amostral. Bom, então quando a gente pensa, né, em várias áreas, né, na parte industrial, quando a gente está numa indústria, numa fábrica, quando a gente está fazendo um experimento, dificilmente a gente vai ter o todo, né? Então a gente vai trabalhar muito com amostras, né? Em determinadas áreas, praticamente só com amostras, né? Mas a gente quer tirar conclusões para o todo,
né? Mesmo utilizando amostras. Então, por exemplo, lá, eu quero saber qual é o percentual de peças defeituosas num lote, né? Numa caixa, enfim. Qual é o percentual que foi produzido por uma máquina? Né? Bom, não tem muitas vezes como eu analisar todos os elementos. Por exemplo, um parafuso, talvez seja um prego, né? Não tem como eu saber todos os que estão funcionando, a produção é muito grande, dependendo do que se for analisar, né? Então, tem como analisar todos, se eles estão bons ou não? Muitas vezes não tem, a gente tem que pegar amostras, né? Então, com essas amostras, a gente faz uma estimação, né, para o todo. Tá? Essa é a lógica, então. Então, eu quero estimar qual é o verdadeiro percentual, por exemplo, de peças defeituosas. Né? Utilizando o quê? Dados de uma amostra que eu vou analisar. Tá? E isso, então, para várias áreas. Isso, então, a gente chama de estimação de parâmetros. Porque eu quero estimar um verdadeiro valor. Tá? Esse verdadeiro valor pode ser uma média populacional, a variância, o desvio padrão, né? Ou até mesmo a proporção, né? Ou o percentual. Bom, então nós entramos na parte de inferência estatística, que é a parte de tirar conclusões para o todo. Então, na inferência estatística, a gente tem duas áreas, né? Duas partes bem importantes que a gente usa, que é a estimação de parâmetros, que é a parte que a gente vai ver hoje, então, que é né, que eu quero estimar um verdadeiro valor. Eu quero chegar próximo daquela medida, pode ser média, variância, desvio padrão ou proporção. Para isso, eu vou tirar dados amostrais, eu vou usar uma confiabilidade para chegar o mais próximo possível de um valor real, de uma medida real. Então, isso a gente chama de estimação de parâmetros. Na estimação de parâmetros, nós temos a estimação pontual e a estimação intervalar, que é para o intervalo de confiança. Tá? E aí nós temos outra parte, que é o teste de hipótese. Quando eu quero testar um resultado, eu quero testar um parâmetro, ou eu quero comparar amostras, né? Eu quero comparar utilizando um teste estatístico, tá? A gente vai ver depois também na sequência o teste de hipótese. Então, digamos que uma empresa invasa água mineral. Então, para julgar o padrão de qualidade do produto acabado, por exemplo, o estado do vasilhame, do lacre, do rótulo, o inspetor retira, então, rotineiramente amostras da produção. Né? Então, a amostra desse universo que é produzido e compara as observações que faz com as especificações que são dadas, né? Mas, então, lembrando que eu vou tirar uma amostra e vou inferir para o todo. Tá? Então, só para relembrar alguns conceitos básicos. Tá? Então, digamos que eu tenho interesse, sei lá, né, de estudar a verdadeira média da altura dos meus alunos, da turma de vocês. Então, eu quero saber a verdadeira média de todos os alunos. Então, todos vocês, a turma inteira, constitui o meu universo em estudo, tá? E a altura é a característica que eu quero observar, né? A variável que eu quero observar. Bom, então, se eu estudar o meu todo, que são toda a turma, eu tenho a minha população. Então, a população é o número total de elementos da turma, o total, né? Então, se eu tiver como estudar todos vocês, a altura de todos os alunos, eu tenho a média real, por exemplo, mi, né? A variância real, sigma ao quadrado. Eu tenho o desvio padrão, que é o sigma, tá? Então, parâmetros. Os parâmetros são todas as medidas, né, calculadas na minha população, né? Então, média populacional, que nós representamos por mi, sigma ao quadrado é a variância populacional, sigma é o desvio padrão e p a gente vai usar aqui para proporção ou percentual, tá? Então, por exemplo, para a altura média, né, o meu parâmetro que eu quero estudar é mi, né? Então, a verdadeira altura média é mi, se eu calcular de toda a turma, né? E quando eu estudo uma amostra, né, toda vez que a gente calcula um subconjunto da minha população, eu tenho uma amostra, né? Então, se eu tenho uma amostra, eu quero estimar a verdadeira média, eu posso utilizar essa amostra para estimar a verdadeira média, né? Então, se estuda, como eu falei para vocês, então toda a parte de variáveis aleatórias, distribuições amostral, né, estudando todas as combinações de possíveis amostras de mesmo tamanho, né, todas as combinações de uma população, e aí eles chegam nos estimadores, então eles estudam os estimadores. O que são os estimadores? São essas funções, né, no caso, média amostral x barra é um estimador do mi, que é a média populacional, né, é um estimador desse aqui. S ao quadrado é um estimador do sigma ao quadrado, que é a variância populacional. S é um estimador do desvio padrão, né? Então, são estimadores, tá? Então, é essa função que a gente utiliza muitas vezes, então, para os dados amostrais, né? Aí, depois vocês vão olhar com calma os exemplos, tá? E a estimativa é o quê? Então, por exemplo, se eu
tirasse lá uma amostra de tamanho 5, né, de umas alturas, se eu tivesse essas 5 alturas aqui, né, 180 centímetros, 175, 187, 173, 175, somasse e dividisse por 5, eu tenho o quê? A média amostral, né? Então, os 180 centímetros, que é a média amostral, ela seria uma estimativa, o valor. Então, estimador é a função, né, é a equação, e o valor é uma estimativa da verdadeira média, tá? Bom, então inferir consiste na retirada de informações para toda a população baseando-se numa amostra. Então isso é inferir, é tirar conclusões para o todo utilizando amostras. Então parâmetros são os valores, os valores das medidas populacionais e estimadores, né, os da amostra. Então aqui os mais utilizados, o que mais a gente vai usar, que é a média, né, o parâmetro populacional que nós temos é μ, e o estimador é a média amostral x barra. O desvio padrão, a gente representa o parâmetro populacional sigma e o desvio padrão amostral S. A proporção, parâmetro populacional P, e a proporção amostral P asterisco, né? Ou P estrela, P alguma coisa, tá? Bom, então meu parâmetro populacional, o que é meu parâmetro populacional? Digamos μ, que é a média real, a média de toda a população. Ela vai ser igual, então, a uma estimativa amostral, que estimativa amostral é essa? É o x barra, que é o valor da amostra, mais ou menos um erro inferencial, que a gente chama de E0, tá? Eu vou usar aqui muito o termo E0, então, que é a margem de erro. Então, o parâmetro real é igual a x barra mais ou menos um erro, tá? Por exemplo, o desvio padrão, a mesma coisa, né? É o S mais ou menos a margem de erro. P, que é a proporção real, né? É igual a quem? É a proporção amostral mais ou menos uma margem de erro, né? Digamos que a gente tenha isso, né? O valor real é igual ao amostral mais ou menos uma margem de erro. Porque a gente está usando amostras, né? Tá? Então aqui a gente tem um exemplo. Então, a estimação de parâmetros, que é essa parte que a gente quer, então, tirar conclusões para um parâmetro. Eu quero estimar um verdadeiro valor. Que no caso aqui para nós pode ser a média, a variância, desvio padrão ou proporção. A gente vai usar aqui a média populacional e a proporção populacional. Então, eu vou querer estimar esses dois parâmetros aqui. Média populacional e proporção populacional. Então, eu quero estimar, quero chegar mais próximo de um valor. E aí, nós temos dois tipos de estimativa. Nós temos a estimativa pontual, que é o valor, que é o que a gente já calcula. Então, estimativa pontual, por exemplo, qual é a estimativa pontual? Então, x barra é a estimativa pontual de μ, tá? Da minha média populacional, por exemplo. P, que é a proporção amostral, que eu calcular na amostra, é estimativa pontual de P, que é a proporção populacional, tá? Então, é o valor que a gente já calcula na amostra. É o que a gente já calcula na amostra, tá? Porém, o que acontece? Essa estimativa, a gente vai ver que ela não é muito boa, né? Porque imaginem que eu tenho uma amostra, né? É um valor de uma população toda. Só que nós vimos que se a gente calculasse uma outra amostra, por exemplo, tem uma amostra de 5 alunos. Se eu calculasse fizesse um novo sorteio de 5 alunos, não necessariamente eu teria os mesmos valores daqueles outros 5 que eu já tirei. Porque eu tenho várias possibilidades, né? Então, do total de alunos, de 5 a 5, eu tenho muitas possibilidades. Então, por isso que acertar, né, ser exatamente o valor da população, é muito baixa essa probabilidade, né? A chance dessa estimativa pontual ser o valor populacional, ela é muito baixa, tá? Então, aqui uma amostra, por exemplo, de 300 alunos de uma universidade de 15 mil estudantes, revelou média amostral de 5,6. Então, isso quer dizer que o x barra é 5,6, é a média amostral, e ela é a estimativa pontual verdadeira dos 15 mil alunos. Então, eles estão usando aqui a estimativa pontual, exatamente a média, para representar o todo, tá? Bom, o que a estimativa de μ permite afirmar sobre o valor real de μ? Podemos dizer que ela é o próprio valor da média populacional? Não, provavelmente é um erro de estimação, né? Que é a diferença entre a estimativa real, né, que é o μ, e a estimativa amostral, né? Então, podemos dizer, a gente não pode dizer que ela é exatamente o valor, mas a gente pode estimar o quão próxima ela está de μ, né?
Então, em princípio, a gente pode analisar o quão próximo ela está da média populacional Mi, ou da proporção populacional. Para isso, a gente usa, então, os intervalos de confiança. Tá? Então, o intervalo de confiança, né, é um intervalo numérico centrado na estimativa pontual. Tá? X barra, estimativa pontual da média Mi, P, asterisco, ou proporção amostral, né? E, então, esse verdadeiro valor vai estar centrado em quê? Quando eu falo centrado, o que que é? Por exemplo, aqui, né? Então, centrado é isso aqui, ó, verdadeira média, Mi, no caso, que eu quero conhecer a verdadeira média de alguma coisa na minha população, a verdadeira altura média dos alunos, é igual à altura amostral, que eu calculei, mais ou menos essa margem de erro, né? Por que centrada, né? Então, a média a gente vai ver que ela vai estar entre quem? Média amostral, menos esse erro, e média amostral, mais o erro, tá? E aqui a gente vai ver, a gente representa P, né? Que vai estar numa confiabilidade, tá? Então, a gente vai ver aqui a confiabilidade. Então, lá da distribuição normal, da distribuição T, a gente vai ver, né, que está centrado aqui, ó. Então, o que que a gente tem? A confiabilidade, né, gente? Então, a confiabilidade tá aqui, né? E aí, a gente representa a confiabilidade por 1 menos alfa. Tá? O que quer dizer isso? Então, digamos que a confiabilidade do meu estudo foi 95%. Isso quer dizer que 1 menos alfa é igual a 95%. Quer dizer que, o que nós temos nas contas aqui? É a probabilidade de errar a minha pesquisa. Então, aqui a gente vai ter alfa dividido por 2 para baixo e alfa dividido por 2 para cima, tá? Então, a gente teria 5% sobre 2 aqui, né? De alfa, que é a probabilidade de errar, e 5 sobre 2 aqui. Então, se a confiabilidade de um estudo, então a gente representa a confiabilidade por 1 menos alfa, for igual a 95%, o alfa, né, que tem que ser o que falta para completar 100, no caso, né, ou 0,95, a gente usa geralmente percentual, seria 5%. Né? Então, o alfa é o nível de significância. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, que eu acho que é importante colocar aqui, ó. Então, o que a gente representa por 1 menos alfa? 1 menos alfa é o nível de confiança. Nível de confiança. Por exemplo, né, seria 95%. Né? E alfa, o nível de significância, vai aparecer muito isso. Nível de significância. Que é a probabilidade de eu errar em afirmar alguma coisa. Então, se a confiabilidade é 95%, o meu alfa vai ser o complementar para fechar 100, vai ser 5%. Né? Então, digamos que se a minha confiabilidade for 99%, o nível de significância, que é meu alfa, que é a probabilidade de eu errar e afirmar alguma coisa, é 1%. Tá? Então, o que a gente tem? Então, a confiabilidade, gente, a confiabilidade, né, é a chance, ou é a confiança, né, a probabilidade de eu acertar em afirmar tudo que eu for concluir sobre o intervalo de confiança, o teste de hipótese, né, ou a minha inferência estatística. E o alfa, que é o nível de significância, é o percentual de eu errar ao afirmar alguma coisa. Tá? Então, vai aparecer muito esses termos, nível de confiança, que a gente representa por 1 menos alfa, que sempre é o valor maior, e alfa, nível de significância, que a gente usa o alfa, que é 5%, o alfa, que é o nível de significância, que é a probabilidade de errar ao afirmar alguma coisa, tá? Bom, aqui só tem, só pra gente ilustrar, tá? Digamos que o meu parâmetro seja a média Mi, né? Mi populacional. Eu quero estimar a verdadeira média populacional. Bom, se eu estimar, né? Se eu tiver uma estimativa apenas de uma amostra, que seria a estimativa pontual, eu afirmaria, por exemplo, que a renda per capita brasileira é de 3.500 por ano. Já, se eu fizesse uma estimativa intervalar, eu poderia ter um intervalo assim. Eu vou afirmar dessa forma, né? Que a renda per capita brasileira está entre 3.200 e 3.800 por ano, por exemplo. Né? A proporção, né? Mesma coisa. Qual seria a estimativa pontual? Como que a gente interpreta? Bom, a proporção de pestes defeituosas é de 2%. Como seria uma estimativa intervalar?
A proporção de peças defeituosas está entre 1,5% e 2,5%. Então, gente, olha só. Qual é a chance, né, digamos, de eu acertar a verdadeiro parâmetro populacional utilizando uma estimativa pontual? Ela é baixa. Já quando a gente usa uma estimativa intervalar, eu tenho mais valores, né? E ela está centrada na estimativa pontual. Então, olha, ele vai de 1,5 a 2,5, né? Então, aqui nós temos exemplos de como seriam as interpretações, né, de intervalo de estimação pontual e estimação por intervalo. Bom, então digamos que outro exemplo, né, que acontece, que a gente vê bastante, se depara bastante, é o percentual de intenções de voto no candidato X, por exemplo. Então digamos que a intenção do voto no candidato X foi de 32%. Isso é uma estimativa pontual, tá? Esse 32% a gente pode representar como sendo uma estimativa pontual. P estrela igual a 32%. Bom, a margem de erro da pesquisa, bom, está dizendo que a margem de erro de uma pesquisa foi de 2%. Então, qual o intervalo de confiança de 95% para o percentual de intenções de voto de X no universo eleitoral abrangido pela pesquisa? Bom, considerando se ele já me deu calculado, né, depois a gente já vai ver como montar, mas eu teria que seria 32% menos 2%, né? E o verdadeiro valor, então, está aqui dentro, ó. A gente representa assim, ó. O verdadeiro valor, né? O verdadeiro parâmetro para a proporção é P. P asterisco é a proporção amostral, P proporção amostral. Então, o verdadeiro valor estaria entre o valor pontual menos a margem de erro e o valor amostral, que é 32%, mais a margem de erro 2% igual a 95% de confiança. Então, na verdade, o intervalo ficaria entre o quê? Entre 30% e 34%. Então, a verdadeira percentual de eleitores que são favoráveis ao candidato X estaria entre 30% e 34% com 95%. Tá? O que isso quer dizer? Que se eu repetisse o tamanho da amostra, que no caso que ele não falou, né? Mas se eu calculasse todos os intervalos para aquela amostra, né? Todos os intervalos para cada amostra possível da minha população, e eu calculasse o intervalo de confiança, isso quer dizer que 95% teria a proporção entre esses valores. Tá? Então, a margem de erro é o máximo erro da estimação que podemos estar cometendo, em geral, calculada para um grau de confiança de 95%, né? Importante, depois a gente vai ver, né, que a gente não vai afirmar que a probabilidade de que a média é de 0,95. A gente vai usar sempre a confiabilidade, né, com tantos por cento de confiança. Isso vai ficar mais claro nos exemplos, tá? Então, a gente usa isso aqui, ó. Temos um grau de confiança de 95% de que o valor real do parâmetro, por exemplo, média populacional do custo da cesta básica, esteja situado entre intervalo, tá? Então, temos um grau, tá? É assim que a gente vai usar a interpretação depois. Então, assim, se gerássemos todas as amostras de tamanho N possíveis da população e para cada uma delas calculássemos um intervalo de confiança, então 95% dos intervalos gerados conteriam o real valor do parâmetro μ, ou, né, da minha proporção. Bom, então aqui a gente vai ver dois intervalos de confiança. Quer dizer, a gente vai ver a estimação de parâmetros para duas medidas. Média populacional, que nós representamos por μ, e proporção populacional, que aqui a gente vai representar por P. Tá? Então, o primeiro delas, intervalo de confiança para uma média μ. Então, qual é esse intervalo de confiança? É esse aqui, ó. μ, né, está entre média amostral menos uma margem de erro e média amostral mais uma margem de erro igual a tantos por cento de confiança. Então, a gente coloca esse P, né, de probabilidade aqui, mas não é a probabilidade, tá? A gente não vai interpretar como probabilidade, a gente vai interpretar como confiança. Bom, então, o que a gente vai ter? A gente vai fazer um estudo, a gente vai ter uma amostra, então eu vou ter o tamanho da amostra, eu vou ter a confiabilidade que aquela amostra vai me dar no meu problema, né? E vou ter que estimar essa margem de erro. Então, a média amostral a gente vai ter do tamanho da amostra do meu problema. A gente vai ter a confiabilidade, a gente vai ter que estudar a margem de erro. Então, da onde vem essa margem de erro, né? Então, ela estima, gente, essas incertezas.
Quais incertezas? Incertezas do tamanho da amostra, incertezas da variabilidade e da confiabilidade, né? Então, observem aqui. Então, para a média, gente, a gente sempre vai ter dois casos. Quando a gente estudar o intervalo de confiança para a média, a gente sempre vai ter dois casos. O caso 1, geralmente, é quando tem uma informação, tá, de um estudo anterior, né, semelhante, ou, né, que tu tem na literatura, de alguma forma, a informação de uma variância populacional, né, ou do desvio padrão populacional. Então, essa informação já vai ser dada, tá? Mas isso é mais difícil, a gente vai trabalhar mais com o caso 2, onde nós não temos informações de nenhum valor de uma população, tá? Bom, vamos primeiro caso então. O que vai mudar? O intervalo de confiança sempre vai ser esse aqui para a média. Mi, né, está entre x barra menos a margem de erro, x barra mais a margem de erro igual a 1 menos alfa. Então, o que nós queremos encontrar? A fórmula da margem de erro. Então, o caso 1 é isso que ele vai me dar. Ele vai me dar, né, a relação, a fórmula, no caso, para a margem de erro. Então, a margem de erro a gente representa por E0. Então, caso 1, quando a variância populacional sigma ao quadrado é conhecida, né? Ou o tamanho da amostra for grande, aqui para N maior do que 30, a gente pode usar o caso 1 também. Então, quando a gente separar com o caso 2, vai ficar mais claro depois, né? Então, se eu tenho um N maior do que 30, um N grande, eu posso usar o caso 1, tanto faz usar o caso 1 ou o caso 2. Tá? Então, o que nós temos? A margem de erro do caso 1, para a variância populacional conhecida, Z alfa sobre 2, esse valor Z vem da distribuição normal. Sigma é o desvio padrão populacional e N é o tamanho da amostra. Tá? Então, esse Z vem da distribuição normal, então aqui ele vai depender da confiabilidade do estudo, a variabilidade, né, e o N. Então, se eu tenho um N grande, gente, a margem de erro vai ser pequena, porque quanto maior o N, mais próximo da minha população vai ficar. Então, menor é a margem de erro, né? Menos instável, menos, né, eu terei. A variabilidade que está no numerador, que nós representamos pelo desvio padrão populacional, a mesma coisa. Quanto maior esse desvio padrão, quanto maior o número que está no numerador, maior vai ser minha margem de erro. Quanto menor essa variabilidade, menor a margem de erro. Né? Então, aqui a gente observa, né, que a margem de erro, então, ela leva em consideração essas incertezas relacionadas à variabilidade dos meus dados. Né? Por isso que a gente estuda a variabilidade. Porque agora, na inferência, a gente vai utilizar bastante. Quanto mais instável os meus dados, né? Quanto mais instável aquela variável, mais margem de erro ela vai ter. A margem de erro dela vai ser maior, porque ela, né? Ela tem maior instabilidade. Se o N for menor e a variância maior, meu Deus, né? Maior ainda vai ser a margem de erro. Tá? Então, a gente observa que a margem de erro, ela tá em função de quem? Né? Diretamente da variabilidade e indiretamente do tamanho da amostra, né? E também nós temos a confiabilidade ali. Então, vamos lá. Vamos ver o exemplo primeiro aqui. As vendas semanais de 15 lojas de uma região do país apresentaram uma média igual a 20 mil. Sabe-se que as vendas de todas as lojas da região é uma variável normalmente distribuída com um desvio padrão igual a 8.300. Supondo um nível de confiança igual a 95%, qual deve ser a média populacional das vendas? Socorro, professora, não sei por onde eu começo. Vamos lá. Primeiro, vamos para a pergunta. O que ele está falando? Então, supondo nível de confiança de igual a 95%, tá? Já vou tirar essa informação. Qual deve ser a média populacional das vendas? Bom, qual a média populacional das vendas? Como que eu vou estimar a verdadeira média? Né? Eu não tenho, foi estudado uma amostra, então não tem como eu obter diretamente a média populacional. Então, eu vou ter que utilizar o quê? O intervalo de confiança. E aí nós utilizamos IC. IC quer dizer intervalo de confiança. Então, nós queremos encontrar um intervalo de confiança para a verdadeira média populacional de vendas. Né? Para a verdadeira média que nós representamos aqui por Mi. Então, nós queremos, nesse meu exercício, encontrar o intervalo de confiança para estimar uma média Mi. O que é isso? Então, vamos colocar aqui o que eu quero. Tudo isso, gente, está vindo da minha pergunta. Então, o que eu quero encontrar? Intervalo para média. Né? Nós vimos ali em cima que é a verdadeira média está entre
média amostral menos a margem de erro e média amostral mais a margem de erro igual a 1 menos alfa, né? Então, eu tirei esse intervalinho lá do intervalo de confiança para estimar uma média que está aqui. É esse intervalo que a gente quer. Certo? Então, é isso que eu quero encontrar. Agora, vamos tirar as informações do meu problema. Vamos lá. As vendas semanais de 15 lojas da região apresentaram uma média de 20 mil. Bom, ele não disse se é todas as lojas. Acredito eu que é uma amostra, né? Então, uma amostra de 15 lojas. Né? 15 lojas. Apresentaram média igual a 20 mil. Bom, se N igual a 15 lojas, é uma amostra, então essa média vai ser uma média amostral. Então, x barra igual a 20 mil. É isso que ele está me dando no meu problema. E sabe-se que as vendas de todas as lojas da região, uma variável normalmente distribuída, com um desvio padrão igual a 8.300. Aqui é a parte mais, assim, difícil para vocês, que é identificar se o desvio padrão é populacional ou é amostral. Bom, se ele está dizendo que sabe-se que todas as vendas de todas as lojas é uma distribuição normal e tem desvio padrão de tanto, esse desvio padrão que ele deu é o desvio padrão da população, é o sigma. E aí nós vamos usar, então, o símbolo sigma, da desvio padrão populacional, 8.300. Tá? Então, supondo ainda um nível de confiança igual a 95%. O que esse 95% quer dizer? Que 1 menos alfa, nós representamos a confiabilidade por 1 menos alfa, igual a 95%. Bom, se 1 menos alfa é igual a 95%, quanto que é o meu alfa? É 5%, que é o que a gente vai ter que usar nos meus problemas, tá? Só um pouquinho. Tá? Que a gente vai ter que usar aqui. Bom, então agora, para encontrar esse intervalo de confiança aqui, ó, a média a gente já tem no intervalo. A confiabilidade 1 menos alfa, a gente já tem também para representar. O que nós precisamos encontrar? Nós precisamos encontrar a margem de erro, né? É essa margem de erro aqui. Bom, como ele deu o desvio padrão populacional, então nós temos o desvio padrão populacional. Então, a gente vai usar o caso 1. Que caso 1 é esse? É a fórmula da margem de erro. Tá? Então, a fórmula da margem de erro, que está ali no caso 1, é Z, que é um valor da tabela da distribuição normal, que a gente já vai aprender a tirar, que é alfa sobre 2, vezes o desvio padrão populacional dividido por raiz de N. Bom, vou substituir primeiro o que eu tenho. Vamos lá, muita calma nessa hora. Então, margem de erro igual a Z, né? Quanto que é o meu alfa? Meu alfa, que tá ali, 5%. Então, vai ficar Z, 5% sobre 2. Estou só substituindo o valor aqui. Esse valor todo que tá entre parênteses é um valor da tabela Z que a gente vai olhar, tá? E vamos substituir por esse valor. Vezes o desvio padrão da minha população, que é 8.300, então vezes 8.300, dividido por raiz de N. Quanto que é meu N? 15 lojas. Então, nós temos que olhar agora esse valor de Z na tabela. O que representa esse valor de Z? Tá? Antes eu vou mostrar para vocês o que representa esse valor de Z. Já vou mostrar onde a gente vai olhar. Então, gente, esse valor de Z, ele vem daqui, ó. Então, a minha confiabilidade do meu estudo, lá da distribuição normal, né? Então, a minha confiabilidade, 1 menos alfa, é igual a 95%, tá? O meu alfa, gente, a probabilidade de eu errar é 5%, só que a gente pode errar para mais ou a gente pode errar para menos. Então, o meu alfa, ele vai ser dividido por 2. Por isso que eu vou ter, no meu caso aqui, 5% sobre 2. Alfa sobre 2. 5% sobre 2. Então, lá da distribuição normal, a gente encontrava o valor de Z, né, para encontrar a área. E aqui a gente vai querer encontrar esse valor de Z. Opa, desculpa.
né? Então, aqui a gente vai encontrar esse valor de Z. Então, que vai ser o Z 5% sobre 2, que é esse valor que a gente quer encontrar, tá? Que divide, então, esses valores, esses percentuais de confiabilidade e probabilidade de erro. Tá? E onde a gente vai encontrar esse valor? Esse valor de Z, tá? Da distribuição normal, eles já estão tabelados, tá? E a gente vai olhar aqui no material de vocês mesmo. Nós temos um quadro com os valores do Z já calculado, tá? Só deixa voltar. Então, vamos voltar aqui. Tá. Então, aqui, gente, onde está o valor de Z? Nós vamos olhar aqui no quadro 1. Era para estar aqui embaixo, tá? Ó, aqui no quadro 1. Então, aqui nesse quadro, nós temos os valores de Z tabelado, tá? Então, aqui, ó, nós temos o valor de alfa, Z alfa e Z alfa sobre 2. No meu caso, eu quero o valor de Z 5% sobre 2, né? Então, o valor de 5% sobre 2, Z, né? O meu Z 5% sobre 2 equivale a 1,96. E isso vai ser sempre, vocês vão ver que vai se repetir nos dados. Então, Z 5% sobre 2 vai ser 1,96. Então, aqui saiu do quadro 1, né? Então, quadro 1, né? Z igual a 1,96. Então, eu vou substituir aqui em cima. Então, a minha margem de erro vai ficar igual a 1,96, nós vamos substituir por todo aquele valor de Z por 1,96, vezes 8.300, dividido por raiz de 15. Tá? E aí, calculando, vocês podem calcular melhor, com calma, refazer aí, nós vamos encontrar um valor de margem de erro de 4.203, 4.203,6, tá? Essa é a margem de erro, mas eu quero encontrar o quê? O meu intervalo de confiança. Então, nós vamos substituir no meu intervalinho. Qual intervalinho? Esse aqui, vou colocar aqui de novo. Nós queremos encontrar esse intervalo, nós queremos estimar a verdadeira média. Então, a gente sabe que a verdadeira média está entre a média amostral, mais ou menos a margem de erro. Então, substituindo aqui, a gente vai ter o quê? Qual é a média da minha amostra? A média da minha amostra é 20 mil, né? Então, vai ficar 20 mil menos 4.203,6 menor que mi, menor que a média estimada, repete, né? 20 mil, agora mais a margem de erro. Então, a gente está estimando mais e menos a margem de erro. E o nível de confiança do estudo foi 95%. Tá? Então, os limites, gente, aqui é o limite do intervalo. A verdadeira média, ela vai estar entre quem? 15.796,4, né? E 24.203,6. Igual a 95%. Esse é o intervalo de confiança. Tá? Esse é o meu intervalo de confiança. E como que eu interpreto esse intervalo de confiança? Então, é extremamente importante interpretar o intervalo de confiança. Então, aqui, gente, ó, eu coloquei o modelinho da minha conclusão, tá? Eu fiz e coloquei aqui o modelinho da minha conclusão. Então, como que eu interpreto isso? Né? Então, com 95% de confiança, pode-se afirmar que a verdadeira média, né, de vendas está entre 15.796,4 e 24.203,6. Tá? Então, é assim que vocês vão ter que interpretar. Então, a conclusão desse meu intervalo está aqui. Então, com 95% de confiança, pode-se concluir que a verdadeira média populacional das vendas da região está entre 15.796,4 e 24.203,6. Então, esse é o intervalo, tá? Aqui nós temos a estimativa da margem de erro e aqui o intervalo e a interpretação do intervalo de confiança, tá? Isso foi o caso 1
para média, tá? Já na sequência eu vou fazer o caso 2 para média.